Galera, boa noite. Boa noite. Beleza? Vamos dar uma continuidade aí no treinamento. O pessoal que não puder participar ou sair em algum momento vai estar disponível na rede. Já tinha falado isso aí antes, mas a gente está gravando. Então, procure acessar o material aí. Se precisar, depois a gente vai ter um questionário para poder responder e tal, e vamos deixar oficial. Então acessa se precisar, mas contata a gente aí também. Para qualquer necessidade. Só um resuminho aqui, ó. O que a gente falou da última vez que a gente discutiu? Falando sobre o projeto da criação do centro de treinamento. Depois, qual que é o programa, né, que a gente tem aí planejado. Os documentos que são aplicáveis, né, vocês já estão preenchendo aí alguns. Falamos sobre uma base aí da empresa e as informações que a gente consegue extrair do site. A história da empresa, como que ela começou e a história da nossa tecnologia, né? Falamos sobre as divisões que nós temos, né? Cutting Tools, Forming Tools e Precision Components. Falamos um pouquinho sobre a questão da posição da Oracle Browser, né? Da Oracle, em relação aí aos concorrentes, né? Todos os serviços em um fornecedor. Temos pesquisa e desenvolvimento e a integração da empresa basicamente é baseada aí nas divisões produção e vendas. Depois a gente aprendeu, né, e discutimos aqui uns com os outros o que é PVD, né, o que significa esse tratamento de superfície, né, que é o que a nossa empresa faz. E por fim, a gente discutiu sobre o tamanho de um micron. O que é uma escala micrométrica, o que significa micro, e a gente percebeu que as nossas camadas do revestimento que nós fornecemos, ele tem aí em torno de 6 microns, né, na média de 2 a 6 microns, basicamente a maioria, e geralmente quando um cliente pergunta para a gente qual é a espessura da camada, a gente nunca fala, é 2 microns, é 3 microns, isso pode variar, isso pode mudar. Então a gente costuma dar a faixa, olha, é de 2 a 6 micros. E aí geralmente vai estar dentro disso. Se estiver com 6, ok, está dentro da especificação. Se estiver com 2, está dentro da especificação. Ele pode passar, Alexandre? Passar de 6 micros? É. Pode passar de 6 micros. Por exemplo, o que a gente tem acima de 6 micros? A gente falou, Modena. Modena é comum, está com 8 microns, 10 microns. Formeira também, né? A especificação já seria o quê? Entre 8 e 12 micros, certo? Então são as camadas mais espessas. E também pode estar abaixo de 2. Que exemplo que a gente tem? Só uma lista de Camada fina. Camada fina. Então nós podemos ter camada de 1 micron. Né? E a gente sabe o que é um micron. Está apontado aqui. Ó. 1 micron é 1 milésimo de milímetro. Né? Se a gente considerar que um fio de cabelo tem 5 centésimos de milímetro, ou seja, um fio de cabelo tem 50 microns e a gente consegue, na Oracle Browser, depositar camada de uma superfície de 1 micron. Ou seja, nossa camada é 50 vezes menor do que o fio de cabelo. Só para ter ideia, essa é a nossa camada fina. Como é que a gente consegue camada fina nos nossos revestimentos? Que tecnologia, que estratégia a gente usa para fazer chapa de redução, shield, escudo? É isso aí, é o que a gente usa. Como que a chapa de redução faz com que a camada fique menor? Ou faz com que ela fique fina? Quem pode explicar isso? Eu ponho uma chapa e ela faz ficar fina. Como? A tampa a área de revestimento da peça. Ela faz o quê? Tampa a área, deixa É isso aí. É isso aí. Ela meio que protege a área ali, ou aquela área específica do carrossel, para não revestir, certo? Ou para revestir menos. Então, o que é a chapa de revestimento? Se a gente parar para pensar, a chapa de revestimento é uma barreira entre o target e a peça, entre o target e a ferramenta, certo? Então, ela vai fazer com que aquela intensidade de material que está sendo lançada sobre a superfície das peças ou das ferramentas vai ficar menos intenso, né, aquela deposição. E aí, por que acontece isso? Porque a gente pôs uma barreira entre a ferramenta e o target. Então, a gente consegue ter a camada fina.
numa mesma carga, uma pergunta aqui para a gente discutir, numa mesma carga, eu poderia ter várias ferramentas e eu posso ter diferentes camadas. O que vai definir? Poxa, aqui, vocês que têm experiência, vocês conseguem olhar para o carrossel e falar, ó, aqui eu vou ter uma camada mais grossa, mais espessa. Aí olha para outra ferramenta ou para outra configuração de carga e fala, ó, aqui eu vou ter uma camada mais fina. O que define se ela vai ficar mais fina ou mais grossa? Principalmente, se eu quero camada fina, vocês já falaram, existe aí o shield que é colocado, né? Mas no geral, sem o shield, sem considerar esse shield. Quantidade de giro da peça. É isso aí. Peça nova com peça revestida, que já foi revestida também. Perfeito. O que você está dizendo? Se já foi revestida, ela vai ter um segundo revestimento por cima, portanto vai ter mais espessura? Seguro na lateral. Não se igual na lateral da peça, em redondo. Está correto o que você falou. Está correto o que você falou. Então pode acontecer da camada ficar mais espessa por vários fatores, mas especialmente se a gente olhar para uma carga, no caso, se não tiver esse caso que você mencionou, que já é o segundo revestimento, ou seja, do revestimento da primeira vez, o que vai definir é o número de giros. Então tem um caso que a gente chama de, poxa, essa peça aqui vai rodar parada. O que é isso? Rodar parada. Vocês que me ensinaram isso. Fixa na chapa e fica dando só o giro no carrossel. Perfeito. Então a gente sabe que o carrossel gira. Se ela gira só o giro do carrossel, a gente fala que ela... É um termo interessante falar que ela rodou parada, girou parada. Quando na verdade ela girou. Só que a gente considera que é um giro. Por que fala parada? Porque ela não girou em torno de si mesma. Por isso que a gente fala parada, né? Está errado falar. Mas é interessante falar que ela girou parada. No carrossel ela está parada, né? Agora, perfeito. Aqui 2 giros e ela está girando assim também. 3 giros. Ela está girando só em torno do carrossel, né? Conforme o carrossel gira, né, França? Quer dizer, né? É isso aí. É isso aí. Então nós temos um giro. Significa a peça ela só acompanha o carrossel. Em relação ao carrossel, ela está parada. O segundo giro. Aqui tem 2 giros. Como é que funciona? Só com a engrenagem do carrossel, né, França? Só da engrenagem do carrossel. O carrossel ele é formado por quê? O que forma o carrossel? Hã? É isso aí. O carrossel tem árvores. Aí tem um que é 10 árvores, outro é 12 árvores, não é isso? Aí tem 11 árvores no carrossel especial ali, numa posição diferente. Por causa da dimensão da ferramenta, não é isso? Mas, então o que significa? Um giro significa o giro do carrossel. E 2 giros? Giro da árvore. Giro da árvore? Certo, é o giro da árvore. Do carrossel e da árvore. Perfeito, então por isso que é 2 giros. Além do carrossel estar girando, a árvore também está girando. Então, o segundo giro. E o 3 giros? Flicker disso. Usa o flicker, então está girando o carrossel. Tem um segundo giro, a árvore também está girando. E tem um terceiro flicker, vamos chamar assim, tem uma terceira árvore, um terceiro eixo, que também está girando. Então vira um negócio muito interessante de olhar. Né? Terceiro giro, quer dizer, ele está girando, a peça está girando em torno de si mesmo, ela está girando no primeiro eixo, está girando no segundo eixo, que é o próprio carrossel. 3 giros. Por que 3 giros eu tenho menos camada do que um giro? Como que é? Fica menos tempo pegando investimento. Fica menos tempo pegando revestimento. E aí, como é que é isso? Alguém pode complementar? Tá certo. É certeza. Tempo de revestimento, mas todas as peças com 1 giro, 2 giros ou 3 giros, fica o mesmo tempo de carga, certo ou não? Fica menos tempo exposta, ela vai girando. Exposta ao quê? Exposta ao tarde. Não estou chorando, é isso aí. O que vai acontecer quando você tiver só um giro? Vai ter mais camada ou menos camada? Mais camada, por quê? Porque a face que você deixou virada para o target, ela tem mais tempo de exposição, você falou certinho. Ela nunca fica de costa para o target. Certo ou não? Certo. Se eu estou falando de um eixo e eu rodar ele parado, vamos supor que eu tenho, ao invés de pôr uma ferramenta que vocês conhecem, uma ferramenta de conformação mecânica, um form tubo, eu coloquei um eixo ali e fiz um giro só. O que vai acontecer com ele, com esse eixo? Extensão não nada. Olha que interessante. Ele vai acabar revestindo os 2 lados, se você colocar ele sem encostar em nada, né? Só que o lado que está de frente para o target vai ter muito mais camada do que o que está atrás, porque a peça está parada. Do mesmo jeito que se um flicker falhar, poxa, o flicker falhou, não girou. Você vai ter um problema com aquela peça. O que vai acontecer com aquela peça que o flicker não girou? Ela não reveste. Ela não reveste? Do lado fica só queimado. Vai revestir só um lado, ou no melhor dos casos, eu vou ter um revestimento muito maior de um lado do que do outro. E a peça
Mais uma camada de um lado que do outro. É isso aí. E a peça vai estar reprovada por conta disso, certo? Se a gente medir lá no Fischer em micros, a gente vai ter diferença de camada. Depende Então, do revestimento também, você vê a peça já É a coloração. na coloração, né? pela coloração, pela experiência de vocês, você consegue falar, poxa, alguma coisa deu errado aqui no Flickr, não girou. Perfeito, é isso aí. Mas é importante vocês saberem que se acontecer uma suspeita, puxa vida, a coloração ficou um pouco diferente e tal, a gente pode conferir. E agora? Eu estou na dúvida. Será que eu mando essa ferramenta para o cliente ou não mando? Eu estou na dúvida se girou, se em alguns momentos o Flickr travou, ela ficou de um lado assim, com uma coloração um pouco diferente do outro. A gente pode ir lá para o laboratório e conferir, medir a camada, mede a camada, verifica se tem algum sinal de desplacamento e se de repente for comprovado que aquilo não é um problema de qualidade, né, a camada ela está ok, não tem nenhum problema de desplacamento, né, aquilo de repente foi só um índice de refração ali que está diferente, a gente está enxergando aquilo, então perfeito, a gente pode liberar. Mas qualquer suspeita a gente precisa inspecionar, né, para poder garantir que a gente vai liberar a peça adequada para o cliente, senão ela vai ter o quê? Baixa performance. Perfeito? Aí nós chegamos aqui, ó, a gente vai começar a discutir hoje. Ó, nessa imagem, é uma imagem bem interessante, está mostrando aqui a comparação da formação de cavacos. O que é cavaco? Quem sabe falar o que é cavaco? Todo mundo sabe o que é, mas na hora de explicar, todo mundo se enrola, eu também. O que é um cavaco? Se alguém falasse assim, puxa, cavaco o que é cavaco? Material que sai, sobra do material, qualquer peça refrigerante. É isso aí. O que mais? Material que é removido na usinagem. Material que é removido na usinagem é um cavaco, é isso aí. Então nós temos uma característica quando a gente fala em usinagem, e falar em usinagem tem tudo a ver com a gente. Nós somos uma empresa de usinagem? Não, a gente não faz usinagem, mas a gente reveste as ferramentas de usinagem. E ferramentas de usinagem são ferramentas de corte, divisão, cante e impulso, certo? Então, o que é o cavaco? Durante a usinagem acontece a remoção de material. Esse material que é removido, que ele cai, é o quê? O cavaco. Tem gente que consegue identificar o nível de tratamento térmico, de pureza, até que material que é, pela experiência, pela formação do cavaco. Se o cavaco ficou contínuo, lá ficou enrolando, ou se ele formou um cavaco meio em pó, o cara olha ali e fala, poxa, esse material é A ou B, está com tratamento X. Consegue meio que, a grosso modo, identificar ali alguma característica do material pela formação de cavaco. Então, a formação de cavaco é importante. Aqui, vai deixar a peça, eles conseguem diferenciar VND e D2 só pelo acabamento do ferramenta, na hora que ela aqui dentro, você está falando isso? Sim. Que legal, então essa experiência. Dos mínimos mais velhos, eles conseguem. Isso aqui não é o D2, né? Mas vai olhar no checklist lá e está para igual ao material. Espetáculo. Então, eu estou falando a verdade, né? Inclusive, nós temos a experiência aqui dentro. O pessoal consegue, de repente, poxa, isso aqui, de tanto que já experimentaram, né? Fazer ali uma espécie de usinagem, né? Um desgaste na superfície, acabaram reconhecendo, peraí, os materiais que a gente tem aqui dentro da Oracle, os nossos clientes, não são tão amplos assim, né? São alguns materiais que a gente já acabou aprendendo. Se você vê Z2, o acabamento fica diferente, porque o bem já é acostumado. O acabamento fica diferente, então você consegue olhar para a superfície e falar, puxa, formou um cavaco de uma maneira X, o acabamento ficou diferente, aí a pessoa fala que material que é. Então, quando a gente fala em usinagem, a gente está falando em retirada de material e, portanto, formação de cavaco. Quando alguém começa a estudar isso, peraí, o cara foi lá e pôs um microscópio, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem uma ferramenta de corte, vocês estão vendo aqui onde ela está entrando no material, e ela está removendo o material, só que a gente consegue ver aqui, microscopicamente o que está acontecendo, né? Microscopicamente, mas com um aumento bem considerável, né? A formação de cavaco de 3 materiais diferentes aqui que estão sendo usinados. Então, se eu tenho um aço baixa liga, né? Baixa liga significa baixo carbono, não tem elementos de liga, né? Quando eu falo um aço ferramenta, é um aço alta liga, eu poderia chamar. Tem bastante carbono, tem molibdênio, tem cromo, né? Vai ter outros elementos ali. Então, é o aço ferramenta. E tem um aço inoxidável, que é um aço que tem bastante cromo. Alguns têm bastante níquel também, né? Dependendo do tipo de aço que é. E aí, os materiais diferentes, eles formam cavacos de forma diferente. E isso
esse modo que a ferramenta ela vem e corta a superfície, ela vem e começa a tirar o material da superfície e forma o cavaco, dependendo do modo como ele formou, vai definir várias características de processo. Por exemplo, numa mesma velocidade de corte, numa mesma força de corte que está sendo aplicada, eu vou ter um acabamento regular, bem bonito, um acabamento legal mesmo, assim, uma superfície plana, ou toda ondulada, ou toda irregular, coisa que não é aceitável, seria uma usinagem de baixa qualidade, entendeu? Então, quando alguém olha e fala, olha, a formação do cavaco tem que ser estudada, para que a gente possa parametrizar ali a usinagem, fazer com que a usinagem funcione. E quando a gente fala em usinagem, em corte, né, a gente está falando desse ciclo aqui, desses três elementos que são fundamentais quando a gente está falando de estudar aqui a formação do cavaco. O que acontece na usinagem? Formação do cavaco e fluxo do cavaco. Como que ele se forma, como que ele começa e como que ele flui, né? Então a gente está vendo aqui o aço baixa liga, até que está um pouquinho uniforme, mas aqui na ponta da ferramenta, isso aqui é ferramenta como vocês podem ver. Aqui na ponta da ferramenta tem um acúmulo de material, vocês estão vendo? Começa a acumular na ponta. Poxa, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Né? Alguém vai estudar isso. Aqui na segunda você não tem tanto acúmulo na ponta, mas olha só o que está acontecendo, o cavaco está quebrando. Aqui ele está formando um cavaco contínuo, está vendo que ele não quebra? Você vai deformando ali como se fosse uma massa na superfície, né? E vai arrancando o material. Mas no segundo caso do aço ferramenta, ele começa a formar umas trincas aqui e já quebrar o cavaco. E na terceira ele começa a aglomerar aqui, ó, no aço oxidado. Você não consegue nem ver aqui, cadê a ferramenta aqui? Não dá nem para ver direito, né, o que está acontecendo aqui. Então, esse aqui é um exemplo de como que acontece a formação de cavaco por uma ferramenta não revestida, ferramenta que não passou aqui pela ordem, né? Então, dependendo do material, eles vão ter a indústria de usinagem vai ter problemas para poder usinar utilizando o mesmo tipo de ferramenta sem o revestimento. Então, o que tem que ser estudado? A formação do cavaco e o fluxo do cavaco, troca de calor. Puxa, troca de calor? Será que é isso? Alguém que já viu aqui o processo de usinagem acontecendo, você vê que às vezes a usinagem é um torno, torneamento ou uma retífica, né? Também considerado um processo de usinagem, mas aí seria outro ponto. Mas quando a gente fala em uma plana, por exemplo, um planamento da superfície, né? A gente tem o end milling aqui, como é que chama isso mesmo? Fresamento. Então tudo isso aí está cortando o material da superfície. E às vezes você vê que o cara utiliza um líquido lá em cima, não dá nem para você ver a peça, não dá nem para ver essa coisa acontecendo aqui cortando. Para que aquele líquido? Resfriar. Para resfriar. Às vezes eles usam um emulsificante, ou emulsões, que é isso? É uma mistura de água e óleo. Então além de resfriar, ele também promove ali uma lubrificação, entendeu? Também ali previne que aconteça uma oxidação, porque a água ela pode oxidar. Mas no geral, o que acontece? Quando a gente fala em processo de usinagem, uma ferramenta desbastando, arrancando o material da superfície, esse processo gera calor. E o modo como a ferramenta troca calor com o material que está sendo cortado vai definir a qualidade dessa usinagem e vai definir a formação do cavaco. Troca muito calor, troca pouco, entendeu? Se a ferramenta não troca muito calor, ela vai começar a aquecer, a ferramenta ela funde. Começa a esquentar demais, ela funde. Então o cara vai lá, tenta resfriar, ela tem que trocar calor com o material que ela está cortando. Né? Então, estudando isso, o pessoal consegue fazer uma usinagem melhor. E também envolve a questão da força de corte. Né? Você vai perceber que quando alguém vai fazer uma usinagem, ele coloca lá, por exemplo, o avanço da ferramenta. Avanço significa o quanto de material ele vai tirar de uma vez. Por exemplo, eu estou tirando um cavalo aqui que tem uma espessura nesse cavalo. Mas eu poderia falar, eu quero usinar mais rápido para aumentar minha produtividade. Vou deixar essa espessura aqui maior. A ferramenta quebra ou a superfície fica bem ruim. Né? Então o desafio é justamente esse. Como é que ele faz para usinar mais rápido, para ter uma boa troca de calor, para a força de corte não comprometer nem a ferramenta e nem a peça que está sendo usinada? Revestimento. Alguém descobriu isso. Então eles passaram a utilizar e comparar como que se forma o cavaco com uma ferramenta revestida. Então você percebe que tanto para o aço baixa liga, quanto para o aço ferramenta, o aço inoxidável, a formação do cavaco ela já é regular. Você vê que não tem essa variação de um material para o outro. Mas que diferença principal vocês conseguem ver aí
entre a figura que mostra as ferramentas sem revestimento e a de baixo que mostra a ferramenta com revestimento? Quantidade de cavalo. É isso aí. Você já enxergou na hora. Quantidade de cavalo. A gente não vê a quantidade que foi tirada, porque a imagem está parada, mas como que você identificou isso? Porque você olhou aqui. É isso aí. A espessura do cavalo. Então aqui com a ferramenta revestida, ele consegue dar um avanço maior, tirar mais material, aumentar a produtividade dele por causa disso. E ainda assim, ele tem uma superfície de boa qualidade e ainda tem a formação de cavalo ideal no processo. Então a gente consegue já entender, puxa, formação de cavalo e Oerlikon tem tudo a ver. Formação de cavalo com revestimento tem tudo a ver. Que revestimento é esse que tem aí nessa ferramenta? Valentiano. Que é o quê? É o quê? É isso aí. Aqui nós temos uma imagem mostrando, por exemplo, existem empresas que fazem usinagem sem revestimento. Quando a empresa ainda faz isso, ela ainda está na antiguidade ainda, ela não entendeu que existe revestimento. E quando ela faz sem revestimento, ela vai ser besteira, vai dar trabalho, vai dar para revestir, depois vai ter que controlar a qualidade. Ela não entendeu o rio de dinheiro que está jogando no lixo. Porque se você pega uma ferramenta que tem uma durabilidade, sei lá, para fazer 100 peças, e aí você perde a ferramenta, ou vai ter que reafiar ela. E aí você vai e faz o revestimento e ela passa a fazer 300, 500 peças, então você mandou a peça para a Oerlikon e passou a fazer dinheiro, reduziu o custo. Então quem entendeu isso, manda a ferramenta para revestir. Quem não entendeu ainda, continua fazendo usinagem sem revestimento. Para a gente poder ter uma ideia em relação a alguns revestimentos aqui e uma grandeza de dureza. Não está escrito aí, mas essa escala é em Vickers. Então quando a gente fala em dureza, existe dureza Vickers, existe qual dureza que vocês conhecem? Rockwell C, existe Rockwell A, existe dureza Brilliant, existe dureza Loop, tem um monte de dimensão de dureza. Mas o que muda de uma para outra? Dureza, na verdade, é a resistência que o material tem à penetração. Então, se você mudar as dimensões do penetrador e o tipo e a carga que está sendo aplicada, são os diversos tipos de dureza que tem. Por exemplo, o HRC, que você mencionou, Rockwell C, você vai utilizar um penetrador que é cônico, que é chamado penetrador de diamante, e 150 kg de carga. Então, você está medindo um Rockwell C. Então, se eu chegar e falar, vou medir HV1, então estou usando um penetrador que é formado de pirâmide, e ele só tem 1 kg de carga. Então é outro tipo de dureza, é muito mais superficial do que 150 kg, você medir uma profundidade muito maior. Mas principalmente a escala que mais é utilizada, porque ela é muito ampla, é Vickers. Mas sempre vai ter uma equivalência. Puxa, sei lá, vamos falar, 500 Vickers dá quanto é HRC? Então você vai numa tabela, você consegue virar, puxa, 500 Vickers é equivalente a 45 HRC. E aí você consegue ter uma noção de conversão de dureza. HSS, o que é isso? Isso aí, aço rápido. High Speed Steel. Em inglês, aço de alta velocidade. High Speed é alta velocidade, a gente chama de aço rápido aqui. Por que aço? Que nome é esse aço rápido? O que é isso? O aço é rápido? Como assim? Quem sabe falar? Por que o aço rápido chama aço rápido? Quebra fácil? Não quebra fácil, então ele é duro. Sei lá, se for duro ele vai quebrar mais fácil, na verdade, né? Resistente, ele tem uma boa tenacidade. Ele tem essa característica, mas por que rápido? Por que é um aço rápido? A gente não mostrou lá atrás que se a gente aumentasse a velocidade de corte durante a usinagem, aumenta a produtividade, e os nossos revestimentos eles fazem isso. Sem falar em revestimento, existem materiais que já são a liga do material já projetada para trabalho em alta velocidade. Aço rápido significa aço para trabalho rápido. É alta velocidade de usinagem. Essa aqui é a ideia, entendeu? Então existe o aço rápido. Qual é a dureza do aço rápido? Mais ou menos 1000 HRC, mais ou menos 1000 Vickers. 1000 Vickers. HM, alguém sabe o que é ou não? Metal duro. Hard metal. Metal duro. Mas metal duro é um nome comercial, é um nome meio chão de fábrica. Que material que é o metal duro? Quem sabe falar o que é? O que é metal duro? Uma liga metálica? O que é isso? Que alguém inventou? É metálica. O que é feito metal duro? Cobalto.
Opa, é isso aí. O que mais? Cobalto? Cromo? Não. Titânio? Não. Metal duro é feito. O nome certo, o nome científico do metal duro é carbeto de tungstênio. Carbeto de tungstênio. E aí você fala assim: o que é carbeto de tungstênio? É um material extremamente duro. Ele é tão duro que é impossível fazer uma liga só com ele. Ou fazer um metal de carbeto de tungstênio, não dá. Então, algum gênio, ele falou: como é que eu vou fazer uma ferramenta tão dura, mas que eu consiga realmente fabricar essa ferramenta? Porque fazer inteiriço de metal duro não dá, é impossível. Então ele teve a ideia de fazer o quê? Um pó com carbeto de tungstênio. Depois ele misturou com outro pó que é de cobalto. Então quando ele misturou esses dois, o cobalto ele funciona como uma cola para unir esses grãozinhos de carbeto de tungstênio. Tudo isso microscópico, é minúsculo, é menos de micro os tamanhos. E aí o que ele fez? Ele criou o famoso metal duro. Então o que é metal duro? É carbeto de tungstênio e cobalto. Mas no geral você vai perguntar: o que é o metal duro? Carbeto de tungstênio. Porque o cobalto é só para poder manter os grãos colados um no outro. Ele só tem essa função. Mais nada. Ele não tem resistência mecânica para poder oferecer para você falar: puxa, vai ser uma ferramenta que vai durar bastante. O que tem resistência, o que tem dureza para o metal duro ser chamado de metal duro é o carbeto de tungstênio. Beleza? Então, hard metal, carbeto de tungstênio. Se eu falar em metal duro, a dureza do metal duro é mais ou menos aqui, ó, 1500 Vickers. Quando eu falo no balenetiar, que vocês já falaram que é o nitreto de titânio, já está com uma dureza de 2500. Olha só, está bem acima do material considerado um dos materiais mais duros que existem. Então a nossa camada, embora seja fina, como a gente falou, a dureza dela é muito superior se comparado a qualquer material. Depois fez uma comparação aí de outro material, de outro revestimento que nós temos, o Valenite Extreme 3.500 Vickers. Se você olhar no nosso site e ver as camadas que nós temos lá, todas elas vão estar mais ou menos nessa faixa de dureza. É 3.000, 4.000, 5.000. É dureza muito alta mesmo, né? Isso é uma coisa muito interessante para a gente manter em mente. Vocês sabem o que é o Valenite Extreme? Acho que nós usamos aqui. Não, não faz. Ah, mas já fez? No passado lá, que legal. Tá. Então, antigamente era Valente A, Valente C, Valente B, Valente G e Valente C. Ah, legal. E isso há quantos anos atrás, mais ou menos, aí, Fernando? 10 anos atrás. 10 anos, então já faz tempo que usa. Por isso é até difícil encontrar informação. Não tem mais, é um investimento que. Sabe, mas quando fala extreme, quer dizer extremo, né? É um revestimento assim, no comercial. Mas a gente fala: puxa, mas o que é feito? Se você falou Balenite A, é nitreto de titânio. Esse Extreme ele é nitreto de titânio e alumínio. O que mais é nitreto de titânio e alumínio que vocês lembram? Futura, mesma coisa, certo? E Lumena? Também ou não? Lumena também. Então Extreme, nome comercial, mas a equivalência desse investimento é parecido com esse. O que é importante a gente manter na nossa mente? Essa composição. O Balenite A, não, eu sei o que é, o amarelinho ali, quando eu olho, eu falo: o TIM, nitreto de titânio, então você conhece. Depois a gente vai estudar para saber o que é nitreto de titânio, o que é nitreto, né? De onde que ele veio, que só é nitreto de titânio não é titânio, não é diferente, é outro material. Titânio é um metal, nitreto de titânio é uma cerâmica. Então os nossos revestimentos, como a gente falou, são feitos de cerâmica. O que tem que ter a característica? Está mostrando aí, ó, alta dureza. Se ele tiver alta dureza, ele vai ter um baixo desgaste. Certo? Aqui tem um gráfico só para poder mostrar uma correlação que existe entre a performance, né, e a gama de aplicações. Lembra que a gente comentou? Nós já falamos sobre isso. Você pode chegar e falar assim: o que é melhor, o Balenite A ou o Corona? Não dá para a gente falar isso mesmo. Às vezes vai ter uma performance maior em uma aplicação e menor em outra. Então o que é interessante quando a Oregon vai desenvolver um revestimento novo? Eles tentam pensar nisso, nessas duas ordenadas que tem aqui no gráfico. Uma performance alta, existe bem, tem alta dureza, baixo coeficiente de atrito, todas essas características que são necessárias para o revestimento de qualidade. E ao mesmo tempo falar: puxa, eu posso usar para tudo, para quase tudo. Imagina que interessante. Então a tentativa é sempre essa. A gente olha o Balenite de apertura, Aldura, L que a gente conhece, Futura também.
Mas você vê, por exemplo, a altura que ele está mostrando, ele tem uma performance maior, uma resistência maior, só que a gama de aplicação é estreita, não dá para usar para tudo. Então isso é o que tem que ser levado em consideração quando a gente vai discutir. Pertura, alguém sabe o que é pertura? Eu anotei aqui alguma coisa. Ó, o pertura ele é nitreto de alumínio e titânio. Quem que é nitreto de alumínio e titânio? O futura ele é nitreto de titânio e alumínio. Qual que é a diferença entre o nitreto de titânio e alumínio e o nitreto de alumínio e titânio? Muda a quantidade, muda as ordens, sei lá. Como? Parece que mudou as ordens. Pois é, por que mudou a ordem? Né? Um é ALTIN, altinho, que a gente fala, né? E esse é o nitreto de alumínio e titânio. Porque entra primeiro um, depois o outro? Não, você respondeu aqui, acharado. Pode ser que aconteça entrar um primeiro, depois o outro, você está pensando numa camada, por exemplo, dupla camada, alguma coisa assim, e aí de repente faz até sentido. Tem camadas que acontecem isso mesmo. Mas quando a gente fala, a diferença entre eu falar nitreto de alumínio, titânio, nitreto de titânio e alumínio são as quantidades. Geralmente, é 2/3 contra 1/3. A gente pode até confirmar isso, mas quando a gente fala, por exemplo, nitreto de titânio e alumínio, eu tenho mais titânio que alumínio, 2/3 de titânio e 1/3 de alumínio. 2/3 de titânio forma uma composição, mas é nitreto de titânio, nitreto de alumínio, certo? Se eu falar o altim, é o contrário, então tem 2/3 de alumínio e só 1/3 de titânio. Então as camadas são diferentes da composição. Tem os mesmos elementos, mas por causa da quantidade é diferente. E aí a performance é diferente, tudo isso muda. Então quando a gente fala em pertura, a gente está falando em nitreto de alumínio e titânio, que é parecido com durana, é parecido com Tisaflex ou latuna, certo? O que mais que tem aqui que a gente já viu? Hélica vocês conhecem? A gente faz aqui? Faz bem pouco. Faz ainda. Faz mais não. Não parou. Parou. Sabe São José. Então Hélica é altinho também, certo? Só que aí fala, mas o Hélica é nanocamadas. Nanocamadas. Então se você for lá no How to Produce, talvez vocês já viram, que mostra o carro teste lá, se você conseguir ver a camada, difícil a gente poder ver no microscópio aqui, mas se você ver uma apresentação mostrando no microscópio avançado, você vai ver que tem um montão de camadas muito finas, mas muito finas mesmo, que chega a ser menor do que a gente pode chamar de micro, menos do que 0,5 micron, 0,1 micron, é muito fina. E aí, se chegar numa escala muito menor do que um micron, que vocês aprenderam, a gente chama de nano. Ou seja, 1 milésimo de micron é 1 nanômetro. Então a gente fala, poxa, nanocamada. Onde a gente está chegando no nível de espessura, quase no nível atômico e molecular, para poder estudar e criar camadas diferentes aí. Então, bem bacana. O que mais que tem nessa figura aqui? Altura. Alguém sabe a altura? Isso é um revestimento bem interessante. Ele é double layer, ou seja, dupla camada. Essa altura que está aqui, eu estou mudando aqui. Ele é dupla camada, esse tipo de revestimento. E ele tem, na primeira camada, nitreto de titânio e alumínio, a gente já conhece. E na camada superficial tem nitreto de alumínio e cromo. Nitreto de alumínio e cromo. Quem que é nitreto de alumínio e cromo? O alcrona. Você vê, ele misturou meio que o alcrona com altinho, com durana, cara. O Tisaflex, com um negócio esquisito. Diferente, mas parece que não, aqui pelo menos a gente não viu uma aplicação para ele. Mas o que é interessante? É bom que a gente saiba, essa parte, esse módulo de treinamento é para a gente poder conhecer o nosso portfólio. Então o portfólio da empresa, é claro, a gente não vai saber o que tem pelo mundo afora, né? De cabeça, mas o que a gente tem aqui, o que a gente faz aqui, é muito importante, saber a diferença entre um e o outro. Poxa, a gente pegou aqui a composição, lá no laboratório o John, ele fez um negócio interessante, ele imprimiu uma tabela, deixou lá disponível na frente do computador, todo mundo lá, o que é? Não lembro, não dá para lembrar tudo, ele vai lá e opa, já está lá a espessura de camada mais comum, já está ali algumas características da camada, inclusive a composição. Então, legal ter uma tabelinha dessa, de repente, no celular, ou disponível, a gente pode pôr na parede aí para a gente poder saber o que a gente está produzindo, que tipo de camada que é. Aquele revestimento da altura lá não vai ter aqui, né? Já vi no site, já da empresa, não vi mais.
Só no site. A altura nunca. Na verdade, eu acho que tem no documento da máquina do polimento ali, tem uma parte que tem esse nome aí. Altura? Ah, então tem algum histórico aí. Provavelmente já são revestimentos aí que alguns são obsoletos, porque já não usa mais, que é um material um pouco mais antigo. Então, legal. Algumas propriedades e aplicações dos diferentes revestimentos. Balenite A, vocês já falaram o que é? Nitreto de titânio. Que característica que tem o balenite A? O que vocês sabem sobre o balenite A? Coloração dele como que é? Amarelo. É amarelo, mas é amarelo mesmo? Dourado, é um amarelo dourado, legal. O nome certo é dourado, né, mano? Na camisa do lado. O que mais vocês sabem sobre o balenite A? É um revestimento novo? Foi o primeiro revestimento, é isso aí. O primeiro revestimento. Essa coisa dele ser amarelo, dourado, vocês acham que isso é bom ou ruim? Esteticamente falando. É bom para estética? Por que é bom para estética? É bonito. Ele é bonito. É isso aí mesmo. E ele deixa meio que um registro, né? Olha só, o primeiro revestimento. Ele é amarelo. Ele é utilizado inclusive para aplicações que o cliente só precisa de estética. Ele não quer resistência ao desgaste, ele não vai usar para isso. Ele só quer a estética do balenite A. A gente reveste, capricha, faz um pós, um polimento em pós ali. O negócio fica espetacular para a aplicação aí que exige a questão estética. Vamos ver algumas características aqui do balenite A. A gente já conhece bastante. Oi? O ar espelhado. O ar brilhante, né? Mas existe o ar brilhante. O que é o ar brilhante? Espelhado. O ar ele é mais espelhado. E no processo dele, você sabe alguma diferença? Como é que a gente produz? A gente faz ar brilhante aqui, né? Faz. Porque nós temos de camada, né? A pulsação do tanque é diferente. A configuração do tanque é diferente. A pulsação também é diferente. Certo. Muito bom. E a característica da camada? Por que ela é melhor, o ar brilhante, a princípio? Pelo menos visualmente falando. Ela é 15 minutos só. Ela é mais fina. Ela é camada fina por processo. Não é porque você foi chato, não é nada, mas é porque o processo é Só que o leque é maior, o crescimento em si maior. Certo. Vocês sabem que é diferente do ar brilhante na camada? Vocês sabem alguma coisa da camada? O que é diferente na camada? Se eu comparar o balenite A padrão e o balenite A brilhante, a gente pudesse analisar a camada. Que diferença tem na camada? O brilho. Brilho é uma característica. Mas talvez não brilho, porque realmente as peças são polidas, né? Vocês sabem o que é droplet? Sim. O que é droplet? Grosso modo. É como se o revestimento fica com excesso de umas pontinhas no revestimento. É isso aí. Na camada. É isso aí. O droplet é mais ou menos isso mesmo. Em vez da camada se formar uniformemente, mesmo o material tudo certinho, parece que veio. A palavra droplet significa gota. Eu gosto assim. Tem hora que eu falo assim, não vou pensar em inglês, quero pensar em português. Que daí eu preciso lembrar. É droplet é gota. Puxa, uma gota. Então é como se aquele, ao invés de vir um vapor, lembra? PVD é deposição física de vapor. Em vez de vir um vapor, ele formou uma gota. E aquela gota veio bem na superfície, mas aquela gota ficou lá, impregnada. O negócio que era para estar um material contínuo, de repente tem uma gota na superfície ali. O que vai acontecer quando a gente fizer um pós, dar um microjateamento? Eu vou arrancar essa gota fora. Você deixar, eu vou arrancar essa gota fora, ela vai sair. Porque ela está ali na superfície, ela não depositou a deposição para o vapor, depositou ali meio que uma gota líquida que se formou de repente e ficou ali. Quando eu chegar e fizer um pós-tratamento, eu vou arrancar ela e vai ficar o quê? Na superfície. Um buraco, vai ficar um poro. Isso tudo é microscópio, muito pequeno. Então depois vocês analisam. Entre o balenite A e o balenite brilhante tem uma diferença em relação aos droplets. A quantidade de droplets é quase nenhuma, é muito pequena. Confirma essa informação e depois vocês falam, estava errado o que você falou aí, meu. Mas aí, estou falando aqui, muita coisa a gente tira do que eu mesmo ouvi aí com vocês, do que eu li, mas no geral tem essa característica também. Depois nós vamos aprender a fundo o que é droplet, bem legal mesmo. Revestimento de nitreto de titânio é o balenite A, marca registrada nossa, da ordem. É onde tudo começou, vocês já disseram, o primeiro revestimento. E continua sendo o revestimento padrão comprovado ou comprovadamente versátil. O que é versátil? Várias utilizações. É isso aí. É isso aí. A gente não falou sobre
um monte de aplicações, gama de aplicações. Versátil significa, poxa, tem um vale médio A, vale limite A, eu uso para ferramenta de corte, eu uso para ferramenta de estampo, de repente, uma série de coisas aí, tem uma coisa de aplicação boa. O investimento é bom, é antigo, mas ele é bom. A torneira, a box, é verdade, especialmente para aplicações aí que são troféu, maçaneta. Maçaneta também. Essa tinha um projeto da Politinha aqui de box, banheiro aqui, deu até dor de cabeça nas pernas do cliente. No box de banheiro tinha como fixar, não tinha buraco para parafuso, não grudava aí, era. Grudava no vidro. É complicado para montar, hein? É um detalhe do box, é a parte que segura o vidro. Você montava com peso, daqui a pouco caía aqui dentro do Só vidro. deu prejuízo. Ainda bem que nunca mais voltou. Então, Não tinha como fixar. Saiu do registro. eu falo, quando aparece uma aplicação dessa, vocês olham e falam assim, puxa vida, eles vão ser dor de cabeça. É esses aí que eu persigo. É esses que vocês vão me xingar agora, mas esse passou atrás de volta aí pra gente ver como é que a gente consegue fazer. Então a ideia é trazer as dores de cabeça. Porém, se a gente não conseguiu fazer, outras empresas também não conseguiram. Às vezes ficou sem, e aí tem um mercado para ser explorado. Por que a peça caiu? Por que deu problema? Por que desplacou? Por que não deu certo? Por que o dispositivo não funcionou? Esse é o meu trabalho aqui, junto com vocês, é claro. A gente chegar e falar, vamos pensar juntos, vamos fazer esse negócio funcionar. Entendeu? Então, quando alguém fala, olha, não dá para fazer, isso aqui a gente já desistiu. Esse negócio a gente nem quer mais. É a hora que eu falo, posso dar uma olhada? Eu quero ver se dá para fazer alguma coisa. Então, se preparem aí que as dores de cabeça vou trazer para mim primeiro e depois para a gente compartilhar aí. Vai que descobrir. Vai que volta. Vai que dá certo. Se der certo, a gente consegue um mercado legal. Às vezes vai ter que investir, comprar um dispositivo especial, uma fixação diferente, importar alguma coisa ali, mas a gente não. Claro que se a gente fala assim, não, a gente desenvolveu, estamos fazendo, está dando certo, mas a dor de cabeça ainda está sendo grande, o processo está sendo difícil, então a viabilidade dele não vai do mesmo jeito. Mesmo que a gente consiga fazer, ele tem que ser viável para o processo, tem que ser fácil de fazer, tem que ser rápido de fazer. Aí a gente conseguiu, senão não deu certo, mesmo revestindo bem. Então, perfeito. Olha, Nitiá tem isso, ele é versátil. Fornece proteção eficaz contra desgaste abrasivo e adesivo. Alguém tem ideia de que loucura que é esse aqui? Pô, desgaste não sabe o que é. Nós sabemos o que é desgaste. É perda de material da superfície em determinado tempo. Maior resistência ao desgaste, perde menos material no mesmo tempo, no mesmo número de ferramentas. Então, desgaste você sabe o que é. Mas o que é desgaste abrasivo? Desgaste adesivo. Adesivo é quando tira o material e adesivo é quando o material que é tirado cola na. Esse cara mereceu isso. Muito bom, cara, é isso aí mesmo. Como que eu faço para poder lembrar disso aqui? Eu falo adesivo, poxa, adesivo, cara. Eu lembro de uma coisa, uma que gruda, que cola, né? Então é isso mesmo. Adesão significa a hora que você está tendo dois materiais em contato, em atrito, um com o outro ali, pode ser que a gente falou alguma coisa sobre rugosidade. Rugosidade significa que a superfície, nenhuma superfície é lisa. Se você olhar no microscópio, uma superfície polida, se você for lá no rugosímetro, ele vai apontar uma rugosidade. Então significa que ele tem pico e vale. Mesmo sendo polido, mesmo espelhado. Ele vai ter pico e vale, não existe rugosidade zero. Certo? Então, se você chegar e falar de uma superfície contra a outra, o que está em contato, na verdade, seja no processo de usinagem, seja no deslize de uma ferramenta sobre a outra, o eixo, por exemplo, girando um rolamento, alguma coisa assim, você está tendo contato de uma superfície com a outra. O que vai acontecer ali? O contato não é total da superfície, é contato dos picos que você tem, da rugosidade. Então, quando você tem um desgaste abrasivo, basicamente vai significar o seguinte, ó, eu estou tendo um desgaste que está acontecendo, eu estou quebrando as pontas desse pico. Quando eu quebro essas pontas, forma um pó do que quebrou, o material quebrou, e agora o pozinho também está me ajudando aqui a desgastar. Então, esse é o desgaste abrasivo, forma abrasão. Pode ser que eu estou falando de um motor, por exemplo, e eu tenho uma superfície ali contra a outra e tem circulação de óleo, mas o óleo tem uma impureza ali, começou a formar um pó de metal ali, e agora aquele pozinho também vai contribuir para o desgaste por abrasão. Isso é desgaste abrasivo. E o adesivo? O adesivo é o que você comentou. Né? O Rafa falou, se você parar para imaginar, você começou a ter um desgaste, mas quando eu tenho um atrito, o que acontece em relação à temperatura? Ela aumenta. Se eu aumentar muito a temperatura de um dos dois materiais, por exemplo, que tem menor resistência aí ao desgaste por adesão, o que vai acontecer? Ele vai aquecer tanto que ele vai tipo soldar, como se fosse assim, ele vai fundir esses picos.
E aí, daqui a pouco eu estou tirando o material de uma superfície passando para o outro. Eu vou lá no microscópio, falhou o componente, aconteceu alguma coisa. Quando eu vou lá, um lado era alumínio, do outro lado era um aço, por exemplo. Aí eu vou lá na peça de aço e estou vendo que tem resíduos de alumínio. Então aconteceu desgaste por adesão, transferência de material. Foi o que você colocou. Então é interessante a gente saber que aqui é desgaste abrasivo e adesivo, porque essa camada aqui, esse revestimento é ideal para adesivo, essa aqui é ideal para abrasivo. Isso temos que saber. E o apolimento é frequentemente aplicado pelo seu efeito decorativo, vocês já explicaram isso, até no ralo do banheiro usado aí, fechadura, para todo lado. E como indicador de desgaste, como alguém que vai prevenir o desgaste, é um revestimento que vai prevenir a ocorrência de desgaste. Balenite A. E o balenite B, o que é isso? Carbonitreto de titânio. Falou bonito. Carbonitreto de titânio. Aqui está mostrando uma aplicação, uma ferramenta, né? Já está aqui, ó. Nitreto de titânio, nitreto de carbono. Interessante. Carbonitreto de titânio. Entendeu? Mas o fato é saber a diferença, né? O balenite A e o balenite B, apareceu um carinha aqui a mais, o carbono. Além de você ter o nitreto de titânio, você também tem de alguma maneira, que depois a gente vai entender isso a fundo, você tem carbono. Você fala carbonitreto de titânio, mas é nitreto de titânio, com adição de carbono. Alguém percebeu que poderia meio que dar um incremento no balenite A, entendeu? Adicionando carbono. Então fez o balenite B. O que ele tem de característica? Extrema dureza, alta tenacidade. As ferramentas revestidas são extraordinariamente resistentes ao desgaste, ok? Tem baixo coeficiente de atrito e protege contra soldagem a frio. O que é soldagem a frio? Mas o material da adesão lá. É isso aí. Soldagem significa que fundiu algum material. Mas se ele fundir no momento que ele está tendo um atrito um com o outro, então aconteceu uma soldagem. Por que fala frio? Porque ninguém foi lá e soldou de propósito, ninguém foi lá e aumentou a temperatura. Foi o próprio atrito que proporcionou isso. Então, se você tiver um balenite B, ele previne esse tipo de problema. Alguém sabe o que é tenacidade? Esse material é tenaz. Tenacidade. Poxa, o balenite B, ele distingue-se pela sua extrema dureza e alta tenacidade. A gente precisa distinguir. Se eu chegar e falar assim, poxa, eu tenho um material aqui que era um material mole, o aço está mole, mas essa dureza deu 35 HRC. Então é um material mole. Aí eu falo assim, não, esse material não tem resistência. Eu quero um material que seja mais resistente, vamos chamar assim. Um material mais duro. O que eu vou fazer? Eu preciso aumentar a dureza. Se eu aumentar a dureza, ele vai ter maior resistência, é verdade. Mas o que acontece em relação à possibilidade de quebra? Quanto mais duro, é mais fácil quebrar ou é mais difícil quebrar? Interessante vocês falarem isso. Se eu chegasse e falasse assim, poxa, depende, né? Se eu aplicar uma força, ele é mais duro, e eu tentar aplicar uma força, por exemplo, de tração no material que é muito duro, o material aqui, baixa dureza, 35 HRC. Se eu tentar esticar ele para medir a resistência à tração, ele vai resistir pouca carga em quilograma força. Mas se eu pegar um material duro, 60 HRC, ele vai resistir muito mais. Então é muito mais difícil quebrar ele, vamos entender assim, quebrar, entre aspas. É muito mais difícil fraturar ele por tração. Quanto mais duro, mais difícil fraturar por tração. Mas vocês falaram uma coisa certa, não? A possibilidade de quebrar é maior de uma ferramenta se a dureza for maior, é verdade. Mas por quê? Porque quanto maior a dureza, menor a resistência ao impacto. Então, um material muito duro não quer dizer que ele seja resistente. Você pega um negocinho e bate e já quebra, poxa, é duro. Metal duro, por exemplo, o que acontece se encostar uma ferramenta na outra? Ele quebra a ponta. Metal duro dá para fazer preparação de aresta? Dá para fazer esfera de vidro? Pode, ele não aguenta a esfera de vidro, quebra toda. Pô, mas não é duro, não é metal duro. Cabelo com isso, né? Mas ele não suporta impacto. Se você promover impacto, ele quebra. Então a ideia de tenacidade é justamente essa. É um material que é um material tenaz, de alta tenacidade. Ele é muito duro, só que ele também resiste ao impacto. Os dois. Aí o cara conseguiu. É um material muito duro, que não é tenaz. Ele é duro, só que ele não consegue deformar, você não consegue deformar, por isso que quebra. Tenta pegar uma coisa de metal duro e fala, tenta dobrar isso.
dobrar, ele vai quebrar. Mas se o material tiver alta tenacidade, você consegue dobrar. O material mole, ele tem tenacidade, porque ele. Tenacidade não, mas ele tem uma resistência a dobramento, sem quebrar, ele dobra. Você deforma, ele não quebra. Mas ele é mole. Então, qual que é a melhor característica que o material pode ter? Tenacidade, é quando você tem a dureza e ao mesmo tempo você consegue deformar ele sem ele quebrar. Isso é tenacidade. Baranite B. Vou correr aqui só para a gente terminar. O alcrona vocês conhecem bem, né? Nitreto de alumínio e cromo. Também tem alto desempenho. Olha lá, níveis de resistência. A oxidação é dureza. Conhece bem? Marcão aí, né? Opa! Conhece de perto, de revestimento não ensinava não. Só até aqui onde a gente chegou. O primeiro revestimento que foi criado foi qual? E qual foi o segundo? Não foi o B. Eu também pensava que era o B, né? Eu respondi errado, mas foi o B. É o alcrona. Antigo pra caramba. Antigo. O alcrona teve a sua evolução. Era, o primeiro foi o alcrona. Depois virou. E agora está chegando o quê? O alcrona Evo, entendeu? Não? Foi evoluindo aí com o tempo. O alcrona, ele tem uma característica de resistência aqui. Oxidação. Essa informação é importante só para vocês memorizarem isso. Quando a gente fala em desgaste, os mecanismos que acontecem, por enquanto a gente precisa ter em mente: adesão, o Rafa explicou, abrasão e oxidação. Então a camada ela fornece isso. Por quê? Se a temperatura aumenta, ele oxida. E oxidar, que a gente chama de ferrujar, por exemplo, se acontecer isso enquanto o cara está usinando, já era o processo. Começa a formar um óxido junto com o cavaco, destruir. Então resistência à oxidação é algo que é necessário para uma boa usinagem. E o alcrona, ele promove isso. Então, resistência à adesão, resistência à abrasão, resistência à oxidação. Vocês gravem esses três. Essas propriedades conferem boa resistência ao desgaste, tanto em condições convencionais como sob tensões mecânicas severas. Então, quando a gente fala do alcrona, a gente está falando aí de uma alta gama de aplicação, porque se for severa a aplicação, se a resistência necessária é muito grande, o alcrona é uma aplicação ideal. E nós temos aqui, deixa eu ver se é o último, não tem outros ainda para a gente falar, mas vamos parar aqui no Futura Nano. Que são? Alguém pode falar? Futura Nano, vocês também conhecem bem? 11,25. 11,25, então vamos terminar por isso aqui. O que a gente tem aqui? Ó? A relação entre dureza e tensão de compressão residual. Caramba, cara. É importante vocês terem esses slides, você ter esse material, pegar esses termos. Não precisa ir lá um científico lá, nos cálculos, você sabe, não vai servir para a gente. Mas entender o que é. Poxa, tensão eu sei o que é. Eu posso ter uma tensão de tração, eu posso ter uma tensão de compressão, eu posso ter uma tensão de dobramento. Então isso é tensão. Né? A tensão é uma coisa que envolve força, a aplicação de uma força sobre uma área. Isso é tensão. Mas quando eu falo tensão de compressão residual, cara, é um negócio avançado. E a gente precisa ter isso em mente. Todo material ele vai ter uma tensão residual. Ele passou por tratamento térmico, ele foi fundido um dia, depois foi usinado, ele sofreu de tudo. Então ele é tensionado, é estressado, vamos falar assim. O material é tensionado. Por isso que existe um tratamento que se chama alívio de tensões. Existe um tratamento térmico que fala alívio de tensões, para eliminar as tensões internas. Porque as tensões que o material tem pode promover porque ele quebra com mais facilidade, forma trinca e vem a falhar. Então você olha e você fala, puxa, existe o alívio de tensões, em inglês eles chamam de alívio de estresse. Eu te falo que estresse é tensão, a tradução. Né? Então, existe tensão em todos os materiais. Existem dois tipos de tensões que acontecem